noite, bem-vindo ao Telejornal. Confira comigo as notícias, uma a uma. Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, convive com mais de 300 crianças no âmbito do projeto Roda do Amor e reconhece o trabalho do Espaço Aplausos na promoção dos direitos e desenvolvimento das crianças. Trump convida o presidente João Lourenço para a cerimónia de assinatura do acordo definitivo de paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda, em julho, na Casa Branca. Petro de Luanda torna-se campeão nacional de handball sénior feminino ao derrotar o 1º de agosto por 25-18. Líder do Sudão, General Abdel Fattah, aprova cessar-fogo humanitário de 7 dias em El Fasher. Telejornal, edição de sábado, 28 de junho de 2025. A notícia é agora. Mais uma vez, boa noite. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, destacou hoje em Luanda o papel do Espaço Aplausos na valorização da infância e na promoção dos direitos da criança em Angola, durante um espetáculo musical infantil integrado no projeto Roda do Amor, iniciativa que reforça o compromisso com a proteção integral da criança e o fortalecimento da comunidade como espaço seguro e educativo. O sol ainda ajeitava-se no céu de Luanda quando os primeiros passos pequeninos começaram a tomar conta do campo do progresso, no coração do Sambizanga. Eram passos apressados, saltitantes, curiosos. Eram passos de crianças, de mãos dadas com os seus sonhos e calçando o futuro. Elas foram as primeiras a chegar, como se soubessem que este era um dia só delas. E, de facto, era. Pouco depois, com a mesma leveza que a manhã trazia, chegou o casal presidencial. João Lourenço, Presidente da República e também Presidente em exercício da União Africana, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Foram recebidos como se fossem de casa. E são. Música, batuques, danças e sorrisos foram a senha da recepção. Mas neste dia, ninguém era mais autoridade do que as crianças. Dava-se aqui o pontapé de saída para uma jornada diferente. Nada de discursos longos ou protocolos duros. Era uma festa onde a esperança calçava tênis coloridos e usava trancinhas, camisolas brancas que refletiam a roda do amor e vestidos floridos. Jogos, brincadeiras, oficinas de arte, culinária e um desfile com trajes africanos que transformou o campo num verdadeiro mapa vivo da União Africana. Cada criança era um país, cada sorriso uma bandeira. O casal presidencial foi envolvido na festa ao ritmo da música africana. Tudo isso dentro do projeto Roda do Amor, uma plataforma que vai além do nome bonito. Aqui trabalha-se pela proteção integral da criança, com o foco em tornar a comunidade um espaço seguro, educativo e, acima de tudo, afetuoso. E isso sentia-se no ar. O Presidente da República não poupou elogios, parabenteou as crianças, os pais, as famílias e fez menção especial ao Cabingano Manuel, reconhecendo o seu papel nesse movimento cultural que transforma vidas. Nós estamos aqui perante grandes talentos que são o resultado do trabalho, em primeiro lugar, das famílias, mas também da sociedade civil, neste caso concreto, representado aqui pelo Espaço Aplausos. Sempre que a sociedade civil abraça causas nobres como esta, a da educação dos nossos filhos, filhas e filhos, das nossas crianças, o resultado é este que acabamos de assistir e muito mais. Eu gostaria, portanto, de dar os parabéns
não apenas as crianças aqui presentes neste palco, que acabaram de nos presentear com um grande espetáculo de muito alto nível, como também dos respectivos pais, das famílias e, obviamente, do cabingano Manuel. Nós saímos daqui bastante satisfeitos com o que acabamos de ver e confiantes de que, se haver outros núcleos da sociedade civil, como o Espaço Aplausos, com certeza que essa experiência se vai multiplicar e vai dar frutos. Muito obrigado. Destaque para o Espaço Aplausos, que levou ao palco um espetáculo digno dos melhores teatros. Crianças em cena, pais nas arquibancadas com os olhos marejados e o coração em festa. O seu pai é da Nigéria, não é? Sim, O que é que está a achar aí da festa? bem bom, eu gosto muito. Eu gosto de que tá cantar e dançar. Essa é muito boa. Gostei principalmente que a sua excelência João Lourenço e a sua dama tenham vindo me visitar. A festa está boa, todas as crianças estão a gostar, também como eu, também criança, também estou a gostar. Hoje realizei o meu sonho, a ver o presidente à minha frente. É muito importante para o nosso ambiente, para que os meninos que não conheçam o nosso camarada presidente e a primeira-dama, conhecer. À meio da tarde, o campo parecia um imenso abraço coletivo. Não havia grades, nem distância entre lideranças e liderados. Havia união, havia África, havia infância. Por isso, o Espaço Aplausos tem as portas abertas para continuar a receber crianças. O Espaço Aplausos está no Sequel apenas, mas nós temos alunos de toda a parte de Luanda. Hoje nós temos mais alunos do Sequel, temos alunos que vêm do Zango, temos alunos que vêm de Viana e um pouquinho também de Cacoaco. E vem aí o plano de férias no Espaço Aplausos. Aos pais foi feito um apelo para tornarem diferente este período do ano. Estamos agora a começar com o plano de férias. A partir do dia 1 de julho, gostaria já de lançar aqui um apelo aos papais. Tragam os vossos filhos ao Espaço Aplausos. Vamos ter lá xadrez, vamos ter violino, vamos ter aulas de decoração, pastelaria, culinária, etiqueta. Nós estamos agora com o objetivo de buscar um pouquinho aquilo que nós sentimos, que nós aprendemos lá atrás e hoje nós não vemos tanto nas crianças. E no Sambizanga, neste dia, o futuro não foi apenas prometido, foi celebrado. E depois de uma manhã festiva no Sambizanga, marcada por música, dança e afeto, o casal presidencial partilhou um almoço especial com as crianças num momento de grande proximidade, carinho e descontração. A ocasião serviu também para reafirmar, por parte das autoridades presentes, o compromisso com a educação, a cultura e o fortalecimento de iniciativas da sociedade civil em prol de uma Angola mais inclusiva e solidária. Depois da festa, dos tambores, da dança e dos aplausos que ecoaram no pavilhão, o Sambizanga ganhou outro ritmo. Mais suave, mais íntimo. Era hora de desacelerar. As crianças, ainda com energia a mil e os olhos brilhando de emoção, foram convidadas para um almoço especial. Mas não era qualquer refeição. Era um almoço ao lado do casal presidencial. João Lourenço e Ana Dias Lourenço não chegaram como figuras distantes do poder. Chegaram como quem senta no chão para brincar com os netos, como quem tira os sapatos para dançar na sala de casa. Entre garfadas e gargalhadas, abraços e selfies, as crianças estavam aqui, pertinho. Trocando carinho com o presidente e a primeira-dama. Um cenário que não se vê todos os dias. Desses que só acontecem quando o protocolo cede lugar ao afeto. Foi um almoço diferente,
um daqueles que não precisa de cardápio refinado, porque o sabor está na presença. Era comida com afeto, conversa com ternura e a mesa posta com inclusão e humanidade. E entre uma colherada e outra, vieram também as palavras certas. A ministra de Estado para a área social foi direta. A educação é o caminho para transformar a sociedade. Não, sem dúvida nenhuma que o que nós assistimos hoje aqui é bem a prova de que a arte e a cultura libertam, não é? Libertam os adultos, as crianças, os idosos e dão a oportunidade de fazer emergir talentos. Nós hoje tivemos aqui a oportunidade de acompanhar um show de crianças que de facto nos orgulha a todos nós e que dá a certeza, como disse a Sua Excelência o Presidente da República ali no palco com as crianças, que quando investimos nas crianças, com a educação, também com a cultura, os resultados são maravilhosos. A ministra da Educação, com a serenidade de quem conhece as trincheiras do ensino, completou. Foi maravilhoso, crianças bastante talentosas e tiveram a oportunidade de mostrar toda a sua espontaneidade. Acho que foi uma coisa muito bem concebida. O Espaço Aplauso está uma vez mais de parabéns, foi um espetáculo lindíssimo. A animação daquelas crianças, a forma como elas faziam os adultos vibrar, é um espetáculo. De facto, é uma satisfação grande, foi uma manhã maravilhosa, valeu a pena a gente sair e vir aqui para se divertir com as crianças, é uma satisfação. E o Ministro da Cultura, talvez com o coração ainda vibrando pelas apresentações vistas, resumiu a festa desta forma. Se nós continuarmos e pudermos alimentar esse talento com formação, com conhecimento, nós podemos ter uma classe artística muito mais madura, muito mais séria, não só o ter vocação, mas depois ter também todo um conjunto de competências que nos diferencia no sentido da qualidade futura. Neste sábado, o Sambizanga não era só o palco da festa. Era o cenário de um país que sonha, que conversa, que se aproxima. As autoridades locais garantiram apoio para ações voltadas à educação e à cultura. É regozijante termos aqui no território da província de Luanda, em particular o município do Sambizanga, um município que é tradicionalmente muito forte do ponto de vista cultural e naturalmente ter ilustres figuras aqui presentes dá naturalmente uma grandeza, não só o ato em si, mas fundamentalmente aquilo que é a província de Luanda. Porque o que se viu aqui, como este pequeno DJ de apenas 10 anos, foi mais do que um evento. Foi uma lição de que governar também é sentar-se à mesa com o povo, sobretudo com as crianças, e ouvi-las. Esta é uma forma muito prática de educar as nossas crianças, portanto, o nosso continente, em termos de espírito de união, porque já com essa idade as crianças sabem que há diferentes países, diferentes povos, e cada uma das crianças que representou, às vezes nem sempre eram da nacionalidade pronunciada, mas sentiam-se na pele dessa nacionalidade e orgulhosos de serem desta nacionalidade, portanto de serem africanas. No Sambizanga, o futuro almoçou de mãos dadas com a esperança e saiu daqui mais forte. E a representante do secretário-geral das Nações Unidas mostrou-se satisfeita com as políticas de proteção e promoção dos direitos das crianças em curso em Angola. Durante uma conferência de imprensa, Najat Mala Mjid elogiou, dentre outras ações, os 11 compromissos para com a criança, definidos por lei em Angola.
Depois de dias de estada no país com uma agenda repleta, marcada por contactos diretos com instituições e individualidades que velam pelos direitos das crianças em Angola, a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas elogiou em conferência de imprensa as ações em curso no país com foco na proteção e promoção dos direitos das crianças. Quero-vos parabenizar porque têm o SOS Criança e têm estes vários parceiros, múltiplos parceiros que está a ser feito muito bem, porque é confidencial, protegido, está alinhado com os princípios de crianças e crianças podem reportar, podem dizer que eu fui vítima de violência sexual. Podem reportar, fazer queixas e ao mesmo tempo também haver conselho e mais ainda importante é podemos também fortalecer as respostas em termos de que a ligação com a polícia e outros setores esteja mesmo fortalecido. E eu tive o privilégio e foi maravilhoso. Najat Mahala recomenda que sejam de âmbito multissetorial as abordagens em torno da proteção e prevenção da violência contra a criança. A representante especial do secretário-geral das Nações Unidas destacou o que se faz em Angola. Devemos garantir que todos os setores, justiça, saúde, educação, polícia, Ministério do Interior, Ministério da Administração Territorial, Ministério do Planeamento, todos têm que estar a bordo, porque o problema é se precisamos prevenir violência, devemos abordar os indicadores que conduzem a isso, que é a pobreza, falta de acesso a outros serviços e identidade, a falta de acesso à escola. Angola está comprometida com a proteção da criança e garantia plena dos seus direitos, reforçou durante a conferência de imprensa Paulo Calesi. Temos a lei, concretamente a lei 25, temos os 11 compromissos, estamos agora a municipalizá-lo, no sentido de que cada município, ao elaborar o seu orçamento, deve sim olhar por esta questão. O que é que estamos agora a pensar? É exatamente que o Ministério das Finanças deve controlar, e o Ministério das Finanças vai passar a fazer isto, que os orçamentos que são remetidos, deixar claro quais são as ações no plano do governo provincial ou das administrações municipais voltados para a implementação dos 11 compromissos. O diretor-geral do Instituto Nacional da Criança, INAC, reafirmou o contínuo compromisso executivo angolano na proteção dos direitos das crianças. A representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, parte de Angola, segundo fez satisfeita com os trabalhos realizados em Angola em prol dos direitos das crianças e elogiou os 11 compromissos da criança definidos por lei em Angola, o orçamento dedicado aos mais pequenos e outras ações, como o SOS Criança. Os filhos e netos dos funcionários do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação tomaram contacto direto com vários objetos da ciência, assim como ficaram a saber mais sobre a existência de planetas, o mundo dos dinossauros e o seu modo de vida na Terra. Desta vez, o Centro de Ciência recebeu os filhos e netos dos quadros do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que tomaram contacto direto com as várias realidades científicas. Porque eu aprendi que tem um dinossauro que ele corre muito e também aprendi que tem outro que voa. Netuno. É um planeta que tem as cores que eu gosto. Além de gostarem das cores exibidas na sala do planetário, também ficaram a saber sobre o corpo humano e a fabricação de sabão. Mas foi o planeta que os encantou. Por causa da explosão, gostei muito. O que eles veem aqui estimula a sua mente, o seu raciocínio, o seu sentido crítico. As crianças são muito críticas, muito interrogativas durante esta fase de crescimento e é o momento adequado para nós reforçarmos ideias à volta daquilo que se constituem em ciência. A experiência foi proveitosa, o mesmo não se pode dizer a esta que está com medo de objetos que representam a história dos dinossauros. Aos avós, foi proveitoso trazer os netos. Nós no passado não tínhamos estas ferramentas à nossa disposição
e, portanto, hoje é necessário divulgar o conhecimento por esta via que facilita a compreensão, facilita o conhecimento sobre aquilo que nos rodeia. Acredito que aqui é um sítio que vai impactar nas crianças em termos de abrir-lhes uma visão para aquilo que é a ciência e, portanto, vale a pena trazê-las aqui. Seguimos com a marcha pela atualidade. 30 cadeiras de rodas canadianas e medicamentos foram oferecidos pela Fundação Luini às crianças com necessidades especiais do município de Viana. A Fundação promoveu também uma palestra sobre a anemia falciforme, dirigida aos bombeiros. São meninos com necessidades especiais que, a partir de agora, veem a sua locomoção facilitada com estas cadeiras de rodas. Oferta da Fundação Luini. Quando os papás estão, eles é que se responsabilizam para me levantar e me levar para a escola. E agora, assim como já tenho uma cadeira, acho que vai ser mais melhor assim. Estava mesmo a precisar, porque a irmã dela tem lhe carregado muito, e é menor a dela. E com a cadeira, pelo menos, vai lhe facilitar lhe levar daqui para lá, conforme ela tem feito. Foram ofertadas 30 cadeiras de rodas e canadianas às crianças com necessidades especiais do município de Viana. A oferta enquadrou-se nos festejos dos 27 anos da Fundação Luini, que se assinala a 30 de junho. Em seguida, a Fundação Luini, em parceria com o Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, promoveu uma palestra sobre a anemia falciforme. O público-alvo foram pais e crianças que vivem em cabeça dos efetivos bombeiros. A semelhança do caso de um incêndio, onde, segundo conta, também no caso da anemia falciforme, o diagnóstico precoce salva vidas. Devemos, pois, fomentar o diálogo nas escolas, nas comunidades e nas instituições como forma de combater o preconceito e promover a inclusão daqueles que vivem com esta condição. Relatos dos técnicos da saúde presentes na palestra indicam que a anemia falciforme é um problema de saúde pública, uma doença hereditária, genética e crônica e que afeta vários órgãos do corpo e, na maioria das vezes, os ossos. Preocupada com o aumento de casos a nível do país, a Fundação Luini tem vindo a promover ações de consciencialização da sociedade para a prevenção contra a doença. O que nós esperamos é que a sociedade esteja cada vez mais presente e que as famílias se unam quando no seu seio aparece uma criança com alguma deficiência ou mesmo uma criança com anemia falciforme exigindo cuidados especiais. A par da oferta de cadeiras de rodas, a palestra sobre a anemia falciforme, a Fundação Luini ofertou também fármacos às crianças que vivem com a doença. Seguimos com outras notas que marcam a atualidade. O Presidente da República e Presidente da União Africana chega amanhã, domingo, para uma visita de trabalho à Sevilha, Espanha, para participar da 4ª Conferência Internacional sobre Desenvolvimento. Os dados com o porta-voz do Presidente da República, Luís Brito. O Presidente da República de Angola e também Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, chega este domingo de manhã à cidade espanhola de Sevilha, para uma visita de trabalho que se vai estender até terça-feira, dia 1 de julho. É uma missão de caráter multilateral, a semelhança da que acaba de cumprir em Bruxelas, e vai ser a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, um evento que é promovido pela Organização das Nações Unidas. O tema disto tudo vai ser uma jornada dedicada ao modo como se olha para o desenvolvimento das nações, num mundo, por sinal, bastante desigual, e aquilo que, afinal, pode e deve ser feito para que o gigantesco fosso entre o norte rico e o sul, de passo mais atrasado, seja ultrapassado ou, pelo menos, atenuado. Este vai ser o tema para manter ativos à volta de uma mesma mesa os líderes mundiais em Sevilha, numa discussão mais do que urgente e necessária que a mais importante tribuna de discussões do planeta, a ONU, entende organizar periodicamente, na convicção de que é possível o mundo caminhar para uma divisão menos egoísta dos seus recursos e possibilidades. Angola e África, na pessoa do Presidente João Lourenço, lá estarão para fazer valer os seus pontos de vista. E é para a Espanha, Sevilha, que seguimos agora em direto ao encontro do enviado especial Ernesto Bartolomeu.
Ernesto Bartolomeu, muito boa noite. Conte-nos para amanhã como está a agenda do Presidente João Lourenço. Olá, Mónica Opal, boa noite. Boa noite também aos nossos telespectadores. É importante dizer, e antes de avançarmos para a agenda do Presidente da República, que por estes dias Sevilha, a capital da Andaluzia, aqui no sul de Espanha, será o palco da 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. A conferência vai abordar questões novas e emergentes, bem como a necessidade urgente de implementar integralmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apoiar a reforma da arquitetura financeira internacional. Ela vai também avaliar o progresso alcançado na implementação do Consenso de Monterrey, da Declaração de Doha e da Agenda de Ação de Addis Abeba. A conferência, que vai reunir líderes globais, e falo em mais de 70, vão abordar também os desafios urgentes de financiamento que ameaçam a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E estou a falar na perspectiva de se conseguir aqui cerca de 4 trilhões de dólares para tentar atenuar o fosso que existe entre ricos e pobres. Um dos convidados é, como já aqui foi avançado pelo porta-voz da Presidência da República, o Presidente da República e da União Africana, que para já está a ser aguardado aqui e vai juntar-se a outros líderes globais. Não há, neste momento, o PALE, nada mais em relação à agenda do Presidente da República, a não ser que amanhã, tão logo chegue, participe num jantar que vai ser oferecido pelo Rei de Espanha. E este é, de momento, o único assunto, ou seja, o único ponto da agenda relativamente ao dia de amanhã, tão logo o Presidente João Lourenço chegue aqui a Sevilha. Sevilha, Opal e Mónica, uma cidade que, apesar de serem já cerca de 21 horas e 30 minutos, está ainda a uma temperatura de 41 graus, está bastante calor aqui em Sevilha, pelo que recomendamos para quem vier aqui a esta cidade do sul de Espanha, que não precisa de trazer os chamados fatos de inverno, porque na realidade, e como já aqui disse, até ao momento faz 41 graus e as autoridades alertam as pessoas que aqui vivem e também aos turistas para que façam bastante consumo de água. Opal e Mónica. Ficou aqui o essencial, Ernesto Bartolomeu, desta deslocação do Presidente da República à Sevilha, Andaluzia, sul de Espanha. Muito obrigado por esta pontualização. Nós vamos a seguir, olhando para outras notas com a atualidade. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o Presidente João Lourenço para participar. É com Joaquim Jaime. Joaquim Jaime, muito boa noite. Vamos olhar para alguns dos pontos e factos que marcaram esta semana. Uma semana em que o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, discursou na cimeira de alto nível da GAV, onde fez questão de defender que a África precisa tornar-se autónoma na produção de vacinas. E eu pergunto-lhe como alcançar esta autonomia num continente ainda muito dependente do Ocidente. Boa noite, Opal e Mónica. Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, é uma temática que também foi abordada na Cimeira Estados Unidos-África. Houve um painel representado pelo Ministério da Saúde, pelo seu secretário de Estado, e ficou patente que a implementação de uma indústria farmacêutica em África vai oferecer vantagens estratégicas, econômicas, sociais e sanitárias muito boas.
uma África muito dependente de importações. Nós ouvimos ali a senhora Ursula von der Leyen dizer que mais de 90% dos fármacos consumidos em África são importados. E vamos dizer que 70% da importação ela está concentrada na China, Índia e países da União Europeia. Esta África que nós conhecemos hoje, fragmentada no setor da indústria, são 54 países, 54 regulamentos sanitários, industriais, comerciais. São 54 pontos com os quais temos de lidar. A implementação deste desejo, que é de todos os africanos, de uma autonomia da indústria farmacêutica, vai passar pela remoção das barreiras regulamentares, ou seja, a harmonização de todas as regulamentações, a remoção de tarifas que incidem sobre os medicamentos, maior cooperação científica entre as diversas universidades, uma aposta continental sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento em ciências médicas, não só para produzir medicamentos e vacina, mas para produzir também os equipamentos de suporte à assistência hospitalar. Portanto, há um trabalho muito grande que começa na dimensão política, que é necessário harmonizar agendas, remover barreiras, até porque a União Africana tem um compromisso continental no sentido de desenvolver a indústria farmacêutica. Até hoje, é um pequeno punhado, para expressão, países como a África do Sul, o Ruanda já começou a marcar alguns passos, o Ghana, o Senegal, o Egito, a Argélia, mas, no entanto, grosso modo, os países africanos dependem da importação de medicamentos que é para atender às suas necessidades internas. Esta semana também com as notícias nacionais e internacionais, aqui a questão do anúncio feito por Donald Trump para o encontro com autoridades de Teherão. No final da cimeira da União, Donald Trump afirmou que na próxima semana vai encontrar com responsáveis iranianos para discutir o conflito com o Irão e a instabilidade no Médio Oriente, sem comprometer com um dia. Mas, em princípio, as autoridades iranianas já descartaram qualquer possibilidade do encontro, quer seja com o presidente Donald Trump, quer seja com autoridades israelenses, que é para discutir o seu programa nuclear. E o ministro das Relações Exteriores iraniano reforçou e disse que, em princípio, não há nada agendado para encontrar-se com o presidente Donald Trump. Os iranianos entendem que as negociações que antecederam o dia 13 de junho, que foi o dia que começou as hostilidades de 13 dias, coincidentemente, elas viram como instrumento de distração, para que o Irão continuasse a acreditar numa saída, numa solução negociada do seu programa nuclear, enquanto fornecia capacidade militar ao Irão, que a Israel, melhor, que usou para iniciar um conflito de 13 dias contra o Irão. Também sabe-se que, e o New York Times chegou a publicar isso, que este acordo de paz, esse cessar das hostilidades que houve, foi porque as capacidades defensivas de Israel haviam chegado ao limite e corria-se o risco de os danos causados a Israel serem bastante superiores ao que foram causados até agora. Então, isso é uma pausa. O que está a acontecer? Depois dessa pausa, o tráfego aéreo entre a base militar norte-americana na Alemanha e os aeroportos em Israel aumentou consideravelmente. Israel está a repor-se ao estoque das suas capacidades militares. Provavelmente está a preparar-se para um novo momento. Depois não podemos esquecer, o ministro de Defesa iraniano esteve na China, no encontro da Organização de Cooperação de Xangai. Foi uma reunião específica para chefes militares dos países dessa organização. E o ministro teve um encontro particular com o ministro chinês da Defesa e com o ministro russo da Defesa. A imprensa iraniana e a imprensa húngara também, estive a ler isso hoje, noticiam que há intenção do Irão adquirir os caças chineses G-10, devido à eficácia que tiveram no conflito recente com a Índia. Está por cima da mesa também o fornecimento dos caças russos, os Sukhoi 57. Portanto, tanto Israel como o Irão estão a preparar-se para as novas hostilidades. Imagens de satélite recente vêm demonstrar que o Irão já retomou as atividades de recuperação do seu programa nuclear. Portanto, as partes não vão desarmar das suas pretensões. Ficamos apenas aqui no suspense de saber quando será a próxima confrontação entre Israel e o Irão. Mas uma coisa está certa, o Irão vai chegar a essa arma nuclear
porque o primeiro passo foi dado, que é a aprovação de uma lei que retira o Irão do Tratado de Não Proliferação, vedaram a entrada dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, vedaram a entrada do diretor-geral desta agência, e o próximo passo penso que será o líder Khamenei, o Ayatollah Khamenei, vai efetivamente revogar a proibição do Irão desenvolver armas nucleares, porque o Irão sabe que só foi atacado porque não tem armas nucleares. Portanto, nós assistimos a partir de agora o começo de uma nova etapa neste conflito regional entre Israel e o Irão, mas tudo aponta que o Irão no futuro vai chegar à arma nuclear. Enquanto isso, estamos prestes a assistir ao fim do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, com esta assinatura de um acordo de paz definitivo que está previsto para julho na Casa Branca. De facto, são boas notícias. Depois de aproximadamente 30 anos de conflito no Congo Democrático, finalmente a paz vai chegar. E aqui devemos dizer que, com o engajamento extraordinário de Angola, porque o processo de Washington, e como a própria Casa Branca disse, é uma continuação do processo de Luanda. É a agenda de Luanda que foi transladada para Washington. Portanto, o nosso Presidente da República também está de parabéns em virtude do projeto iniciado por ele aqui, não diria que os esforços para o alcance da paz, mas no formato, na agenda iniciada por ele, efetivamente vai levar a um acordo de paz dos Estados Unidos da América. Portanto, esse convite que foi feito já ali na Casa Branca, vem justamente reconhecer, primeiro, o esforço individual da República de Angola e depois o esforço da liderança da União Africana, que é presidida rotativamente pelo presidente João Lourenço. Joaquim Jaime, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. É desta forma que partimos para o primeiro intervalo. Quando voltarmos, haverão outras para lhe dar a ver. Até já. Bem-vindos à segunda parte do telejornal, que começa com a entrevista ao sábado. E o meu convidado de hoje para esta entrevista ao sábado tem passagem por vários setores da vida nacional. Traz na bagagem uma vasta experiência em gestão de recursos humanos e é apaixonado pela escrita. Na saúde, ou seja, da saúde à contabilidade, da assessoria à banca. Pedro Fernandes Branco atualmente é mestrado em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade de Luzia de Angola e é diretor administrativo do Hospital Geral do Mochico. Boa noite, bem-vindo ao telejornal. Boa noite, obrigado. Como ofícios, como é que se define? Quem é o Pedro Fernandes Branco? É uma pergunta difícil, mas Pedro Fernandes Branco é apaixonado pelas letras, como diz, é autor, é diretor administrativo do Hospital Geral do Mochico, é público em geral, é um cidadão, é um angolano apaixonado pela terra e é um mochicano de raiz, de sangue e de paixão. É pós-graduado em Governação e Tecnologias de Informação, Alterações Climáticas e Mitigação de Riscos, temas que geram debates acesos a olhar para o cenário global atual. Que contribuições tem dado ao país com estas certificações? Bem, hoje, e acompanhado com a Agenda 2050 do país e também as diversas agendas de alterações climáticas, a COP26 e os Acordos de Paris, claramente que Angola vê-se também como um ativo importante nessa transição das energias fósseis para as energias limpas. Então, no enquanto pesquisadores ou então, estudantes destas matérias, temos vindo a aconselhar, a produzir artigos relativamente a estas zonas e sempre que possível trazer a nossa contribuição para então, a transição para as energias limpas e contribuir para a nossa economia. Políticas públicas, finanças, economia monetária e sustentabilidade são outras matérias do seu interesse. Como é que atua dentro destas áreas?
Bem, estas matérias todas foram adquiridas ou buscadas enquanto a nossa passagem pela banca, precisávamos entender a política monetária do país e também enquanto autor, agora produzir um livro para versar sobre estas matérias todas, então antes disso precisávamos nos munir e também para emitir opiniões e sugestões para aquilo que é o melhor caminho para a nossa economia. Sabemos que Angola está num momento desafiante econômico, então todos os contributos são fundamentais e necessários para melhorar isso e a academia nos traz estas valências. O Pedro é e conhece bem a província do Mochico, hoje territorialmente mais reduzida por conta da divisão político-administrativa que deu lugar à nova província do Mochico Leste. Nessa parcela do território nacional trabalhou como diretor de recursos humanos do projeto Sacassans. Fala-nos desta experiência e do impacto que teve na vida das comunidades locais. O Mochico continua a ser a província mais grande do território do nosso país, apesar da divisão político-administrativa. Portanto, hoje o Mochico é uma terra fértil, que é propícia para o investimento privado. Eu costumo dizer que quem quer ser rico tem que investir no Mochico. Portanto, as nossas passagens pelos projetos agrícolas, com ênfase ao de Sacassans, tivemos uma contribuição direta à produção, na redução da importação e incentivo à produção local. Mas ainda assim, o Mochico Transvalente, que é forte a nível de capital humano, tem uma massa cinzenta forte que recomenda-se. Portanto, a nosso nível, temos estado a incentivar, temos estado a galvanizar os esforços para termos uma terra mais acolhedora, mais desenvolvida, que se enquadre efetivamente nas ambições de desenvolvimento do nosso país. Já que mencionaste que o Pedro é um homem de mil ofícios, como é trabalhar no departamento de contabilidade no clube desportivo? O que é determinante nesta função? Sabemos que foi chefe do departamento de contabilidade do clube de Bravos. Sim, o clube estava a passar por um momento desafiador a nível de contabilidade, pois a Federação lá não existe, os clubes de ano apresentam as suas contas. No entanto, fomos convidados para participar diretamente nesta reorganização e tivemos êxito, porque dos vários relatores que produzimos, a FAV validou com alguma valência. Então foi uma parceria boa, que também agregou muito à nossa caminhada, ao nosso perfil, e hoje temos as valências a nível de contabilidade. Portanto, ser chefe de departamento de contabilidade é uma daquelas curvas que a vida me ofereceu e que, de certa forma, tenho muito a agradecer. Não só a instituição que nos acolheu, mas por tudo aquilo que conseguimos beber e hoje conseguimos explicar no mais sentido. E por falar em números, já tem passagem pela banca. Como avalia o desempenho dos jovens neste setor, a olhar pela experiência que traz? Eu tenho uma experiência de quase uma década em banca seguros e ainda estamos distante do desejado, sobretudo a nível de financiamentos, economia real, a nível de outras oportunidades e também os desafios econômicos que o país nos oferece, a banca tende a não desempenhar o seu papel na plenitude, né? Mas tem feito aqui um grande papel, tem galvanizado-se muito bem. Portanto, assim, avaliar o desempenho dos jovens, eu penso que é muito subjetivo, porque a realidade é muito complexa. Mas temos estado a ver os jovens assumirem cargos de destaque nas administrações dos bancos comerciais. Também tem estado a ser os motores ou a massa cinzenta que está a transformar definitivamente o setor bancário em Angola. Se olharmos já há 5 anos atrás, está diferente. A banca está mais comercial, está mais agressiva e é isso que nós precisamos para termos uma economia robusta. Pedro é técnico do Ministério da Saúde, onde chegou à diretora administrativa do Hospital Geral do Mochico. Que significado encerra para si esta função? De muita responsabilidade. E olhar para esta função e entender que somos o farol de muitos jovens. Portanto, temos aqui dupla responsabilidade, pessoal e coletiva. Nós temos que desempenhar esta função com zelo, dedicação e transparência para que mais jovens tenham a mesma oportunidade que eu tive. Então, ser diretor administrativo de uma unidade sanitária é lidar com vidas o dia a dia, é entender que a vida humana nos espera. Sobre nós recai uma responsabilidade muito grande. E nota que temos um governador que é médico. Todavia, o crivo é maior, porque Sua Excelência, Sr. Governador Ernesto João Gata, tem estado a direcionar, a prestar alguma atenção a este setor, então a nossa responsabilidade é maior. Nós queremos desempenhar, estamos a desempenhar com todos eles. Quais são os principais desafios em termos de saúde que afetam os jovens no Mochico? São vários desafios, desde questões nessa altura, nós temos muitos desafios de melhorar a rede sanitária, que é transversal não só ao Mochico, mas ao país todo, que temos que ter mais investimento. Do ponto de vista de infraestrutura, estamos bem. Agora precisamos da questão do capital humano. E o Mochico tem estado a apostar nessa vertente. A nível da saúde, muitos jovens estão a ser formados, muitos jovens deixam a província para o exterior e outros pontos do nosso país para formar-se, que é o meu caso. Eu deixei a província num determinado momento para obter uma certificação
graduação, depois de graduação, e hoje retornamos, estamos a servir a província. Portanto, sobre nós tem este fardo que é prazeroso, porque é uma missão de Estado, mas de muita responsabilidade, porque o caminho é a via para outros jovens também alcançarem a mesma meta. O Pedro escreveu 3 obras com temas muito sugestivos e chamou-nos a atenção o Bispo dos Pés Descalços nas terras do fim do mundo. É uma homenagem a Dom Tirso, antigo bispo da Diocese de Luena? Sim, é uma homenagem a Jesus Tirso Blanco, o meu bispo, como eu costumo a dizer. Jesus Tirso Blanco era daqueles bispos que advogou os que não tinham voz e deu peito à bala quando aquelas pessoas que deviam fazer não as tiveram. E quando do seu passamento físico, a única contribuição que nós tínhamos para o fazer era imortalizá-lo a nível da literatura. Daí ter nascido Bispo dos Pés Descalços nas terras do fim do mundo. Sente-se inspirado com o legado deixado de Dom Tirso? É inevitável. Dom Tirso é daqueles angolanos, né? É argentino, mas eu acho que ele foi mais angolano do que todos nós. É daquele angolano que fez tudo, alguma coisa pelo Mochico, Angola, e o seu legado está preservado e não me sentir-se inspirado por isso é impossível. Entre Crónicas e Pensamentos e o Presidente de 2030, que mensagem queria passar aos leitores com estas obras? Crónicas do Pensamento são opiniões, são críticas também à sociedade, às várias franjas sociais e políticas que o país tem. E o Bispo dos Pés, o Presente de 2030, é um romance que nos leva de uma aldeia rural à presidência da República. Eu costumo dizer que serei o próximo presidente da República. No entanto, eu transcrevi isso no livro. Se eu não for em vida real, já o fiz em literatura. Portanto, é um conto, é um romance muito bom e eu sugiro também que revisitem para aqueles que já leram a obra e que melhorem também, né? Porque o pensamento não se esgota na visão do autor. Toda a história tem uma continuação e as obras estão lá para a crítica, para a melhoria e para a continuidade. Tendo este sonho, eu pergunto-lhe, Pedro, fez ontem mais um ano de vida. Angola está a celebrar os 50 anos de independência nacional e destes o Pedro acabou de completar ontem 34 anos de vida. Eu gostava que nos dissesse que sonhos ainda alimenta para si e por Angola. Por Angola, de ver uma Angola definitivamente reconciliada e próspera. Os caminhos estão lá, a visão está lá e vamos caminhar pouco a pouco. A nível pessoal, são muitos sonhos que eu tenho, são muitos, não iria enumerar um aqui agora, é assim, para não errar. Mas nestes 50 anos que Angola caminha, nota-se claramente que estamos em transição geracional. Hoje os jovens têm mais oportunidade, somos protagonistas de muitos setores da massa governamental. Portanto, estamos a ter uma Angola melhor e estes 50 anos vêm a calhar porque é uma festividade do nosso país. Então nós somos fãs disso. Pedro Fernandes Branco, muito obrigada. Obrigado. Sucessos e até uma oportunidade. Obrigado. E nós seguimos com outras notas que marcam a atualidade nacional. Vamos ver outros factos da atualidade. Os países devem trabalhar juntos, trocar experiência para combater a criminalidade no mundo. Esta foi uma das principais recomendações da Conferência Nacional de Cybercrime, promovida pela PGR em parceria com a Universidade Católica, que cerrou esta sexta-feira aqui em Luanda. A Conferência Internacional sobre Cybercriminalidade abordou durante 2 dias 28 temas em 7 painéis, com destaque para segurança digital, tecnologias emergentes, digitalização da economia e responsabilidade penal no ciberespaço. Contou com a participação de mais de 800 pessoas, entre especialistas nacionais e internacionais, provenientes de Brasil, Cabo Verde, Rússia, Portugal, São Tomé e Príncipe, Nações Unidas e Angola. Compreender o conceito e os tipos de crimes informáticos. Refletir sobre a capacidade legislativa e judicial de resposta do Estado angolano aos crimes informáticos. Compreender os fundamentos e limites constitucionais da atuação do Poder Legislativo e Judicial para efeito de combate aos praticantes de crimes informáticos, sem prejuízo da necessidade de garantir o respeito dos direitos e garantias dos cidadãos legalmente previstos.
Os países devem trocar experiências e caminhar juntos no combate ao cybercrime, investir na segurança e capacitação de quadros. As recomendações da conferência referem ainda que as universidades devem lecionar conceitos sobre inteligência artificial de forma a preparar a sociedade para o avanço das tecnologias no mundo e garantir maior prevenção. Hoje, os soldados já não precisam de ficar aí não sei quanto tempo a fazer a recruta. Hoje são os miúdos que operam os drones e que fazem estragos nos campos de batalha. Significa que essas tecnologias são usadas às vezes para fins que não são tão bons assim, incluindo para praticar crimes. E é justamente por isso que, sabiamente, as duas instituições, a PGR e a UCAN, cooperaram no sentido de abordar esta temática que é da máxima importância. O evento decorreu à margem das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República em colaboração com a Universidade Católica de Angola. Seguimos contra as notas informativas. Os primeiros resultados da produção de trigo pelas famílias camponesas do município do Cunhinga começaram já a ser colhidos, fruto do trabalho das mais de 260 famílias e escolas de campo que contam com o apoio da administração municipal. Escolas de campo engajadas ao processo de revitalização da cultura do trigo. O ensaio da produção foi feito e os primeiros resultados são visíveis no município do Cunhinga, com o envolvimento das famílias camponesas. Nós temos financiamentos ligados a empresas, grandes empresas, cooperativas. Temos financiamentos ligados aos jovens e também temos financiamentos ligados às mulheres. Para esta unidade produtiva, nós fizemos um financiamento justamente ligado para o PEDAC Jovem. Fruto dos resultados alcançados pelas famílias camponesas, apoiadas pela administração municipal nas localidades de Xissala e Lomanda, onde foram cultivados os diferentes campos de produção pertencentes a produtores individuais. Já que a nível do nosso município, nós, a cultura do trigo, preparamos 29 hectares, envolvemos as famílias camponesas e dessas famílias, todas nesse preciso momento estão em fase de colheita. Aqui ficamos a saber mais sobre o envolvimento dos jovens que abraçaram o trabalho do campo através da cooperativa criada, onde o trigo constitui o destaque. Na presente campanha agrícola foram cultivados mais de 300 hectares, visando maximizar a produção agrícola deste cereal na época 2025-2026. O município do Cunhinga não está de fora no que diz respeito ao alavancamento da produção a nível local. E para este ano agrícola, das 72 cooperativas que controlamos e que temos apoiado, temos caminhado juntos, conseguimos trabalhar com 5 cooperativas para então a experimentação da produção do trigo a nível do nosso município. O município do Cunhinga, que retomou o cultivo do cereal após 40 anos, conta com 152 associações e 72 cooperativas agrícolas. O Banco Africano de Desenvolvimento divulgou esta sexta-feira o seu relatório anual e destaca riquezas naturais estimadas em 361 mil milhões de dólares. Neste relatório, o BAD avança que o país vai melhorar o financiamento das pequenas, micro e médias empresas. O relatório anual reflete as principais perspectivas econômicas africanas do Banco Africano de Desenvolvimento, fornecendo análises econômicas críticas e opções políticas adaptadas a cada uma das 54 nações africanas. No caso da economia angolana, retrata a recuperação e o crescimento do PIB de 4,4% em 2024 contra 1,1% em 2023, impulsionado sobretudo pelo setor não petrolífero. Essa riqueza natural do país
país, estimada pelo relatório em cerca de 361 mil milhões de dólares, é composta em grande parte do capital humano, a 50%, capital natural, o 30%, e capital produzido financeiro, ao 19%. É dizer que, efetivamente, o que nós tradicionalmente medimos como capital é a parte menor do capital disponível para o país. O aumento da produção elétrica no país também foi ressaltado. No entanto, o relatório defende que a prioridade deve estar virada agora para a distribuição. Temos sim uma capacidade significativa hidroelétrica, mas o acesso à eletricidade é para 45% da população e o potencial de quase 3 gigawatts, que é equivalente a uma central hidroelétrica de 10 bilhões de dólares, não está utilizado. Os 361 mil milhões de dólares, que são o valor do potencial natural de Angola, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, é para o investigador Fernandes Wanda uma cifra que deve ser explorada para o alavancar do crescimento econômico nacional. Porque se for materializado vai significar mais investimento para a economia e havendo mais investimento para a economia significa maior oferta de emprego, porque havendo maior financiamento, quer dizer, as empresas vão poder se financiar cá a um custo mais acessível, digamos assim. O secretário de Estado para o Investimento Público ressalta o caminho que o país deve traçar para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e os compromissos da agenda da União Africana. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que Angola necessita mobilizar cerca de 8,6 mil milhões de dólares por ano até 2030 para podermos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, bem como os compromissos da Agenda 2063 da União Africana. O relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, apresentado nesta sexta-feira, deixa diversas recomendações, como a mobilização de recursos domésticos, especialmente no setor não petrolífero, dinamização do uso de capital doméstico, como fundos de pensão para investimentos produtivos, reforçar a formação do capital humano para aumentar a produtividade. Já está em funcionamento o parque fotovoltaico do Lucapa, com uma capacidade de produção de 7,19 megawatts de energia elétrica. O empreendimento contou com o suporte financeiro do Estado angolano e o ato inaugural foi orientado pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. O Subanalanda Calonda, por largos anos, aguardou pacientemente pela chegada da luz elétrica para o usufruto da população na comunidade em que está inserido. A energia produzida no Parque Solar Fotovoltaico do Lucapa vem dar resposta a este anseio. Agradecemos muito bem, bastante. Não tínhamos a energia, da gente nós tínhamos sempre declaração dos privados. Satisfação igualmente para a dona Ana Paula, residente no bairro 4 de Julho, onde a energia elétrica chegou e fará toda a diferença para si e família. Pagávamos cada casa 30 mil, mas agora depende do consumo de luz que você vai gastar. Tem muitas coisas dentro, mas se não tem pagamento, mesmo 2 mil, 5 mil está aí pagar. Estamos a agradecer muito. Foram 4 anos de serviço, desde a realização dos estudos de viabilidade, a preparação do terreno, a instalação dos equipamentos, a fase dos testes e, finalmente, a inauguração. A produção de energia a partir de fontes limpas chegou ao Lucapa 24 horas ao dia, ininterruptamente. Acabamos de testemunhar a inauguração do projeto de energia renovável fotovoltaico. É uma aposta do Executivo, liderado pelo camarada presidente João Lourenço, de termos energias limpas, renováveis e sustentáveis, tendo em conta os atuais climas do mundo, em particular do nosso país. Dizer que a província da Lunda Norte sai a ganhar, em particular os munícipes do município do Lucapa,
pois que há muito procuravam desses serviços. O Parque Solar Fotovoltaico do Lucapa teve o suporte financeiro do Estado angolano. Segundo o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, o financiamento público está voltado à eletrificação das zonas rurais. Uma melhoria grande ao abastecimento de energia aqui ao Lucapa. Temos que nos recordar que anteriormente aqui no Lucapa a energia era produzida por geradores particulares que cobravam 50 mil kwanzas por cada ligação. Nós, com este investimento que foi feito, financiado pelo governo angolano, portanto, este é um financiamento público, quero aqui referir isso, não há aqui nenhum financiamento privado, isto é um financiamento público do Estado. Nós temos aqui uma infraestrutura capaz de atender 45 mil pessoas, temos uma redistribuição, temos também ligações domiciliares feitas, temos contadores pré-pagos, quer dizer que a fatura de cada habitante do Lucapa será muito menor do que a que pagava anteriormente. Portanto, ninguém vai pagar mais 50 mil kwanzas, temos aqui uma energia que é, portanto, acessível a todos. E esta é mais uma conquista nestes 50 anos de independência. Portanto, nunca antes o Lucapa teve uma redistribuição e hoje estamos aqui então a testemunhar a entrada em funcionamento deste sistema solar fotovoltaico e da redistribuição do Lucapa. Na Lunda Norte, no total, 15 localidades serão abrangidas com a construção de parques solares fotovoltaicos, onde 74 mil famílias serão beneficiadas diretamente. São 111 megawatts de capacidade solar que nós vamos instalar no total destas 15 localidades. 111 megawatts significa 3 vezes mais a capacidade que nós temos hoje em Luachim, na barragem hidroelétrica. A Lunda Norte, na rota do desenvolvimento, vê implantado o primeiro parque solar fotovoltaico que já fornece ao município mineiro do Lucapa, a sul da sede provincial, 7,19 megawatts de energia para a alegria da população. António Chita, José Guerrero. Saiba agora como vai estar o tempo nas próximas horas nas principais cidades do país. Luanda registra neste momento uma temperatura de 21 graus Celsius. É tempo para mais um intervalo. O Sudão, General Abdel Fattah, aprova cessar-fogo humanitário de 7 dias na região de El Fattah, ou seja, El Fasher, capital de Darfur, no norte, em meio a confrontos cada vez mais intensos entre as Forças Armadas sudanesas e as forças de apoio rápido paramilitares. Olhamos agora para a festa que, por esta altura, acontece na província do Huambo. O Petro de Luanda venceu o 1º de agosto por 25-19. Por esta altura, traz-nos mais dados sobre este momento festivo do Petro de Luanda, o nosso colega Alcides Nunes, a partir da província do Huambo.
Saudações. Ora, muito boa noite. É verdade, estamos no pavilhão Osvaldo Serra Vandune, o local que acolheu esta 46ª edição do Campeonato Nacional de Handebol em Femininos, onde o Petro de Luanda sagra-se vencedor, e vamos conversar nos próximos instantes com o seu técnico. Mister, muito boa noite. É um momento de muita alegria. Qual foi o segredo para vencer este campeonato? Preparação. Nós nos preparamos muito bem para esse campeonato. Preparamos muito bem para o 7 contra 6 do 1º de agosto, estávamos à espera e foi onde nós fugimos no resultado, no 7 contra 6. Nós nos preparamos muito bem contra 7 contra 6 do 1º de agosto, porque na Taça das Taças eles só conseguiram encostar no resultado quando atacaram 7 contra 6. Então nós estávamos preparados. E quando atacaram 7 contra 6, nós fugimos no resultado. Que Petro temos hoje? Petro, que é detentor de todos os títulos. Vamos agora desfrutar deste momento e sexta-feira a luta continua, não tem final da taça. Palavras do técnico do Petro Atlético de Luanda, que sagra-se assim vencedora desta 46ª edição do Campeonato Nacional de Handebol em Femininos, que o AMBO teve a felicidade de acolher. Nos próximos instantes, ou seja, nos próximos serviços de informação da Divisão Pública de Angola, nós estaremos aqui para trazer mais dados relativamente a este campeonato que decorreu na cidade do Luanda. Boa noite. Saudações, Alcino Nunes, ou seja, Alcindo Nunes, o Petro de Luanda, conquistou a 46ª taça do Campeonato Nacional de Handball Sénior Feminino ao derrotar o 1º de agosto por 25-19. Seguimos, Angola conquistou conquista uma medalha de ouro na taça internacional em karaté, alusiva aos 50 anos de independência nacional. A medalha foi conquistada pelo lutador Daniel Ruben, mas o nosso país ficou em segundo lugar da classificação geral do evento, ganho por Marrocos. Angola conquistou o ouro na Taça Internacional 50 anos de Independência Nacional de Karaté Do, que teve lugar no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. O feito foi alcançado por Ruben Daniel, karateca do Sporting de Luanda, na categoria dos 67 kg, ao bater o outro angolano, Lopes Nário, na final. É sempre muito bom e é horroroso trabalhar e representar o nosso país. Fui o único angolano a tirar ouro nessa categoria, ou seja, nesse campeonato, no Open. E foi muito bom representar nosso país. Na verdade, continuar a trabalhar, a federação a ajudar os atletas, né? E fora disso, continuar a trabalhar. E o que nós temos feito, estamos há menos de um mês praticamente no campeonato africano. O trabalho é contínuo para chegar ao desejado, que é o pódio. Não queremos só medalhar de forma individual, porque nós temos quase certeza que vamos fazer, mas queremos subir por equipa também no pódio. E acreditamos que isso vai acontecer. Na classificação geral da competição, Angola ficou na segunda posição com a medalha de prata. O grande vencedor da Taça Internacional de Karatê, 50 anos de Independência Nacional, foi a seleção de Marrocos, com 3 medalhas de ouro e 3 de prata. A República do Congo completou o pódio. O torneio contou com a participação de 115 lutadores de Angola, Congo-Brazzaville, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo e Marrocos. No final, o presidente da Federação Angolana de Karatê Do, Giliano André, mostrou-se satisfeito com o nível de organização e acredita que o africano do próximo ano que Angola acolhe, teremos lutadores à altura de ombrear com os melhores do continente. Foi-nos dada uma missão a nível do Ministério. Perguntaram se nós tínhamos condições, tínhamos infraestruturas e capacidade organizativa para organizar uma prova dessa envergadura, e nós dissemos que sim. Como se disse na gíria, a pátria aos seus filhos não pede, ordena. Então nós ouvimos o pedido feito pelo nosso número 1, a nossa excelência Rui Falcão, que deu-nos essa missão. Ele é amante, ele é também sensei, faz parte dessa grande família do Karatê, e nós tivemos o privilégio de não só trazer as melhores seleções aqui a nível africano, mas também trouxemos as melhores influências no Karatê a nível mundial. Marrocos vence o Internacional de Karatê Do 50 anos de Independência, que contou com altos responsáveis da Federação Internacional da modalidade.
Do desporto à cultura, a cidade de Ndalatando, no Kwanza Norte, está neste exato momento a acolher o festival que vai girar o país, em alusão ao 50º da nossa independência. O festival junta 100 artistas. Vamos agora ao encontro do Eduardo Vasco. O Eduardo, que está na cidade de Ndalatando, província do Kwanza Norte, onde por esta altura o movimento é grande. Eduardo, boa noite. Conte-nos quem serão os artistas que vão pisar neste palco esta noite. Muito boa noite, e exatamente por esta altura os angolanos já vibram com este festival, 50 anos da independência nacional, pois que, entretanto, uma jornada festiva que vai percorrer as 21 províncias do nosso país e já lá se vai uma após o Kwanza Norte, assim tem a honra de dar o tiro da largada e é por isso mesmo a sua capital, Ndalatando, privilegiada. Estamos com dificuldades técnicas para continuar a ouvir aqui o Eduardo Vasco, neste momento em que vários artistas, num total de 100, vão pisar o palco da cidade de Ndalatando neste festival que vai girar o país em saudação aos 50 anos da nossa independência. E estamos assim a fechar. Vem aí o José Camangula com os seus convidados para animar mais um tema no Ponto nos Is. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado por nos preferir. Boa noite, bom final de semana.